Graça e paz, queridos. Hoje, 17º dia de uma vida de oração, de obediência e fidelidade ao Senhor. E o nosso tema hoje é um tema muito sugestivo. Quantas oportunidades Deus já nos deu? Você já pensou nisso? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de mudar as nossas vidas, de mudar a nossa atitude, os nossos gestos, as nossas ações, e reconhecer que Ele é soberano em tudo o que Ele faz, tudo o que Ele quer. Sabe, hoje vamos falar sobre o terrível fim do rei Belsazar, um homem que ignora a palavra, a vontade, a obediência ao Senhor, e por sua arrogância e por seu próprio desejo, na verdade pelo seu próprio livre-arbítrio, escolhe, na verdade, profanar tudo que Deus tem para nós. Por isso o texto diz assim: por isso ele enviou a mão que escreveu na parede a inscrição. Esta é a inscrição que me foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro homem na importância no governo e no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei de Babilônia, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reinado e do reino de Babilônia com a idade de 62 anos. Daniel, capítulo 5, versos 24 e 31. Sabe, nessa reflexão de hoje, vemos que o dedo escreveu na parede do palácio real, bem como uma condenação de Deus para com o rei Belsazar. Estas palavras, Mene, Mene, Tekel e Parsim, revelam a condenação de Deus ao rei e de todo o império babilônico. Eles confrontaram os feiticeiros, os encantadores, astrólogos, sábios do palácio. Para eles as palavras não faziam sentido algum, mas para Daniel, um homem de Deus, fazia total sentido, pois trazia a condenação contra um rei insubmisso e um império perverso e profano ao nome do Deus Altíssimo. A palavra Mene, escrita 2 vezes, significa contar, fixar o limite de algo, ou seja, os dias de Belsazar estavam agora determinados e contados. Deus decidiu dar o fim a Belsazar e ao seu reinado. Durante todos aqueles anos, quando o rei babilônico foi o maior império com a permissão do Deus Altíssimo, Deus deu inúmeras oportunidades para que o reconhecesse como Deus único. Mas recusaram. Por isso, Deus disse Mene, Mene. A palavra Tekel significa pesar, ou seja, pesou cada ato de Belsazar, pesou cada oportunidade perdida, cada pecado cometido. O orgulho e a soberba de Belsazar foram julgados por Deus. Tudo foi contado na balança de Deus. A palavra Parsim, em outras versões está escrita Ufarsim ou Pérez, significa romper ou dividir. Ou seja, o reino de Belsazar seria destruído e dividido. Foi exatamente isso que aconteceu. O Império Medo e os persas dominaram todo o Império Babilônico, e o rei Belsazar, então, não somente perdeu o seu reino, mas a sua vida, mas também perdeu o reino de Deus. Naquela mesma noite, enquanto todos os seus convidados se embriagavam, desfrutavam de um banquete, profanavam o nome do Deus Altíssimo, naquela mesma noite o profeta Daniel, acerca do escrito na parede com o dedo de Deus, e o rei Dário e seus exércitos invadiam e tomavam toda a cidade de Babilônia, mataram Belsazar, pondo fim a uma vida de um rei e de um império. Chegou o fim do reino que dominou por 70 anos a maior parte do mundo conhecido. Sob vários aspectos, Deus tratou Belsazar como um indivíduo responsável, e como tal, Belsazar tomou a sua decisão. Se a sua escolha tivesse sido confiar em Deus e não guardar o seu coração orgulhoso, possivelmente Deus o teria protegido dos medas e dos persas, como protegeu Daniel,
dos Medas e dos Persas quando esses o colocaram na cova dos leões, que veremos no próximo capítulo. Belsazar confiava que a cidade fosse invulnerável contra todos os ataques. Ele não se preocupava porque julgava os muros de Babilônia grandes e fortes. Havia grande abastecimento de alimentos em seus celeiros. Portanto, não tinha preocupação com relação de comida. Além disso, o rio Eufrates banhava o reino com água em abundância. Desta forma, para o rei da Babilônia, era invencível. Belsazar subestimou o inimigo, não vigiou, confiou nas suas próprias vaidades e soberba. Agora, porque Belsazar não dera ouvidos à profecia de Daniel em relação à sucessão de poderes políticos que ocorriam ao longo da história? Por que não aprendeu sobre o orgulho? Por que não tomou decisões baseadas na palavra dita pelo profeta Daniel? A história de Belsazar nos fala sobre o livre-arbítrio, as oportunidades que todos temos diante do conhecimento da verdade. Belsazar escolheu não seguir o que conhecia, teve de assumir as consequências disso. Fez juízo errado de quem poderia ser a fonte de sua proteção. Infelizmente, muitos preferem seguir ignorando o conhecimento da verdade de Deus e adotando os valores e princípios do mundo. Preferem confiar nas riquezas com a sua proteção e segurança. A Bíblia deixa claro que o coração do homem é enganoso e por isso precisamos sempre questionar suas reais motivações e avaliar se estamos agindo baseados no orgulho e na soberba ou de acordo com o conhecimento da verdade de Deus. Em resumo, podemos dizer que nos capítulos 4 e 5 de Daniel, vimos dois reis, um que finalmente reconheceu e aceitou a soberania de Deus, que foi o rei Nabucodonosor, encontrou paz e propósito para viver, e o outro, ao contrário do seu herdeiro Belsazar, a desrespeito de inúmeras oportunidades que Deus lhe deu, Deus prezou, ignorou, rejeitou cada uma delas. Ele viveu toda a sua vida para satisfazer a si mesmo, blasfemou contra Deus repetidas vezes e chegou no limite de Deus que o rejeitou. E aqui fica um alerta para todos nós. Ai daqueles que perdem as oportunidades dadas por Deus. O profeta Isaías nos diz que devemos fazer: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, ele tem misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías, capítulo 55, versos 6 e verso 7. Eu queria orar contigo. Sabe, eu sei que talvez você tenha feito várias escolhas na sua vida e muitas dessas escolhas, com certeza, assim como as minhas, foram erradas. Quantas vezes nós erramos com a intenção de acertar? Quantas vezes ignoramos o alerta de Deus? Quantas vezes deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz das pessoas que estão à nossa volta? Mas nesta reflexão eu gostaria muito que você se voltasse para o Senhor e estivesse atento à sua voz. Uma voz mansa e suave. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor tem um coração humilde, um coração bom, mas quando se esgota todas as oportunidades de Deus, a sua mão se pesa sobre as nossas vidas. Não vamos permitir que a mão do Senhor esteja pesando sobre nós. Vamos orar? Senhor Deus, quantas oportunidades o Senhor nos dá para corrigir as nossas vidas e nós não temos aproveitado. Peço perdão, Senhor, não quero ter condutas como a do rei Belsazar. Por isso, suplico que me ajude sempre a vigiar as intenções e as motivações do meu coração. Senhor, ajude a confiar e buscar ao Senhor em primeiro lugar. Sei que tenho cometido muitas falhas, muitos erros. Sei, Senhor, que tenho feito coisas que não agradam e não alegram o seu coração. Por isso, Deus, em nome de Jesus, trabalha na minha vida, Senhor Deus, na minha mente. Trabalha nas minhas decisões para que elas possam estar de acordo com as suas decisões. Por isso, Deus, me visita nesta manhã. Toma a minha vida nas tuas mãos. Pai, me perdoa se tenho falhado e errado. E que depois dessas oportunidades, todas as coisas possam ser diferentes. Oro no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Eu sou o pastor Márcio Alberto,
pastor da Igreja Batista Central do Correia, e convido você a continuar conosco até o 30º dia de oração por uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Fique com Deus e até o próximo.